queria só ler uma passagem aqui antes da gente entrar. Pode ficar. Eu creio que essa noite vai ser uma noite onde o Senhor vai nos surpreender com a presença dEle, como foi no dia de Pentecostes, amém? A palavra fala: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Escuta essa palavra aqui com uma promessa do Senhor para o que Ele vai fazer nessa noite, amém? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Quantos aqui querem receber línguas de fogo nessa noite? Se você não foi batizado no Espírito Santo, você vai ser batizado nessa noite, e você vai receber línguas de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Ai, Senhor. Fala assim, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, Pai. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam todos admirados, dizendo: vede, não são porventura galileus todos que estão falando, e ouvimos cada um falar na sua própria língua materna? Você está preparado para receber sobrenaturalmente uma nova língua? Está preparado para receber uma língua nova, sobrenatural? Quem aqui quer falar uma outra língua? Existe a língua de fogo, mas também o Senhor vai conceder de uma forma sobrenatural outras línguas. Quem quer falar inglês aqui? Espanhol, italiano, eu não sei para onde que o Senhor te chamou, mas se você tinha dificuldade de aprender um novo idioma, eu quero te falar, você vai receber de uma forma sobrenatural para cumprir o propósito que Deus tem na tua vida, hein? Você crê nisso, não? E no versículo 12, todos perplexos, e outros, porém, zombando, diziam: eles estão embriagados. Eu não sei você, mas eu não quero ser a pessoa que está do lado de fora da festa, não, julgando quem está aqui dentro da festa, cheio do Espírito Santo, olhando assim: eles estão só bêbados aí dentro. Não. Eu quero ser aquele que está do lado de dentro da festa, parecendo embriagados, porque eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Se eu tiver que parecer bêbado, que eu pareça bêbado, porque vale mais nós estarmos cheios da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, do que aos olhos naturais que a gente pareça, sei lá, que homem sóbrio. Não, eu quero parecer bêbado. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-se, dizendo:
estes homens não estão embriagados, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos, e derramarei do meu espírito naqueles dias, prodígios, sinais, maravilhas acontecerão nesses dias, e nós declaramos, Pai, que nessa noite, Senhor Deus, sobre toda a carne, sobre todos aqui, não é sobre apenas o profeta, aquele que está com o microfone lá na frente, o pastor, mas sobre todos aqui o seu Espírito será derramado em nome de Jesus. Pai, nós declaramos sinais, maravilhas, curas, Senhor. Em nome de Jesus, coloca a mão agora no irmão, na sua irmã, coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e começa a declarar agora o Espírito Santo tocando na vida do seu irmão agora. Levanta a sua voz, igreja. Declara agora o Espírito Santo tocando na vida do seu irmão, da sua irmã, que eles venham ser cheios do Espírito Santo de Deus para profetizar, para curar, para receber os dons do Espírito Santo em nome de Jesus. Declara, igreja. Profetiza agora na vida do seu irmão agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora, ora, abre a sua boca, igreja. Declara as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Fala que essa noite ele vai ter um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus. Declara que essa noite vai ser uma noite de transformação no seu interior. Declara que do seu interior fluirão rios de águas vivas em nome de Jesus. Declaro uma noite de renovo, mente renovada em nome de Jesus, mente transformada, para que ele venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a gente vai terminar esse momento de oração. Aqui, olha para mim aqui agora, a palavra fala em Efésios 5,18: não vos embriagueis com o vinho que causa contenda. Fala isso comigo. Não vos embriagueis com o vinho que causa contenda, mas sedes cheios do Espírito Santo de Deus. Será que você pode levantar o teu cálice agora? E ora agora, Espírito Santo, enche o meu cálice do vinho novo. A gente vai fazer um brinde agora nessa noite. Um brinde. Pode beber do cálice agora. Você pode se assentar. Continua nessa atmosfera, não se distrai com a pessoa que está do seu lado. Obrigado, Jesus. Feche seus olhos. Agradece a Ele. Fala para Ele: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor está aqui no nosso meio. Obrigado porque o Senhor me escolheu para ser morada. Espírito Santo, muito obrigado. Me encha mais e mais. Fala para Ele.
Não perde essa atmosfera. Pede para Ele te encher ainda mais. Ora para Deus agora. Fala: Senhor, eu quero ser transformado nessa noite. Fala para Ele que você dá total liberdade. Pai, nós damos total liberdade e autoridade para que o Senhor venha falar, fazer o que o Senhor quiser fazer nessa noite na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Convida a pessoa do Espírito Santo. Convida o Deus Espírito Santo. Convida Ele. Deus Espírito Santo, nós te convidamos. Tenha liberdade no nosso meio. Deus Espírito Santo, nós honramos a Tua presença nessa noite. Pai, nós não viemos aqui para ver homens, Pai. Não é sobre um nome conhecido, não é sobre uma cantora, não é sobre um pastor. Pai, nós viemos aqui para te encontrar. Nós estamos na tua casa, Senhor. O Senhor habita aqui. Nos deixa te encontrar nessa noite, Senhor. Nos deixa te encontrar nessa noite, Senhor. Pai, nos deixa olhar para os seus olhos de fogo nessa noite, Senhor. O Senhor é tão lindo, Jesus. O Senhor é tão lindo, Jesus. Olha para Jesus agora. Olha nos olhos de fogo dele. Deixa esse fogo penetrar na sua alma. Fala com Jesus agora. Aproveita esse momento e fala com o Senhor Jesus agora. Pai, nos ensina a nos posicionarmos da forma correta quando o Senhor entra na sala, Pai.
Igreja, o Rei está aqui. Será que você pode se curvar diante da presença dEle? O Senhor nunca nos desaponta. O Senhor sempre aparece. Obrigado, meu Pai. Fica aqui conosco até o fim dessa noite. Nós precisamos do Senhor, nós carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau! Como estão sentindo a presença de Deus aqui essa noite? Uau! Saiu totalmente fora dos planos. Sabe, uma vez eu estava numa conferência que a Heidi Baker ia pregar, né? E aí eu estava com tanta expectativa. Quando ela subiu no palco, ela foi pregar em português, ela mal falava português. E a pregação dela foi uma frase. Mas a expectativa era tão grande de receber algo do Senhor através da vida daquela mulher de Deus, que a presença me tocou de uma forma que eu fiquei derrubado no chão. Saí para o almoço, não conseguia comer, chorando na presença de Deus. Não é sobre a palavra que o pregador vai trazer, meu irmão. O Senhor, Ele honra aqueles que têm fome.
Deixa eu te falar uma coisa. Eu me sinto honrado de estar aqui nessa noite, porque eu sei que essa igreja vem orando todos os dias, não é? Quem tem participado da oração diária aqui da igreja? Existe uma atmosfera de oração, de adoração, de busca pela presença de Deus. E eu me sinto honrado de estar aqui e poder, o Senhor nessa noite, poder honrar com a presença dEle, a busca e a fome de cada um de vocês. Eu sou só um mero instrumento que está aqui, mas na verdade não é nada sobre mim, é tudo sobre o Senhor. Eu quero te falar, quanto mais fome você tiver, mais você vai acessar do Senhor nessa noite. E se tiver nessa noite, assim, cara, vai ser só mais um culto, eu vim aqui para cumprir tabela, vim aqui porque eu fui obrigado, meu pai me obrigou, o pastor ia ficar chateado se eu não viesse. E se tiver com esse coração, você vai voltar para casa e sua vida vai ser igual. Mas se você tiver com fome para receber mais de Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai te marcar nessa noite. Amém? Nós não podemos estar indiferentes quando o Senhor aparece na sala, quando o Senhor aparece no lugar. E eu vim preparado para trazer uma mensagem para a igreja que eu creio que é algo que o Senhor quer trazer para a vida de cada um aqui, mas o Senhor está trazendo um rumo totalmente diferente. A gente quer dar liberdade para o Espírito Santo também. Quantos sabem que o Senhor sabe melhor do que a gente? Queria agradecer aos pastores, muito obrigado. Pastor Valmor, muito obrigado por mais uma vez abrir aqui as portas da igreja para nos receber. Pastor Tiago, pastora Nath, muito obrigado. É uma honra para a gente estar aqui, né? Eu e a minha esposa, para quem não sabe, a Luma que estava liderando a adoração aqui é minha esposa. Meus 2 filhos estavam aqui, estão dormindo? Não se sabe, não sabe onde estão. Estão aqui. Legal, a mãe falou, não sei, fico um pouco preocupado, mas eles estão dormindo? Então, que bom, então estão dormindo, se não apresentava para vocês aqui. Mas a gente tem 2 filhinhos, nós casamos vai fazer 5 anos, é isso? A gente casou, vai fazer 5 anos, né? E nós já temos 2 filhos, na verdade nós temos 4 filhos, né? 2 que estão no céu, que é nossa primeira gestação, né? A gente não conta muito para as pessoas, mas quando sabem que a vida ela é gerada a partir, né, do ventre materno, não é verdade? Então eram gêmeos, e eles estão com o Senhor, e nós temos os 2 aqui também, que é o Mateu e o Henry, né? O Henry tem 2 anos e 2 meses, o Mateu tem 1 ano e 1 mês. A gente é bem acelerado, né? E tá para vir aí mais e mais, né, amor? Bora? Amém. Mas é isso. Hoje a mensagem que eu queria trazer é como acessar o impossível. Quantos aqui tem um impossível que precisa ser acessado? Levanta a sua mão, de verdade. Não é todo mundo, não é possível. É sério, o impossível assim, tem algo que eu preciso fazer, que eu não consigo sozinho. Não é tão natural você ter uma visão dessa, não é verdade? Eu lembro que eu sempre tive uma visão natural, que era aquele sonho que meu pai tinha sobre a minha vida, que ele falava, e que a minha família tinha, que eu cresci sonhando com quem? Em casar, ter filhos, comprar um apartamento, quem sabe comprar uma casa na praia. E esse era o sonho, né? O sonho padrão. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, viver com o Senhor não é possível que seja uma vida padrão. O Senhor, Ele quer nos levar para dar o passo para fora do barco, para andar sobre as águas, não é? Quantos aqui querem andar sobre as águas? E o andar sobre as águas não está em você viver sonhos padrão natural. A gente precisa acessar o sobrenatural, a gente precisa viver o impossível, nós precisamos buscar uma visão que dependa do Senhor para que ela seja cumprida. E eu sei que eu posso casar, talvez com a mulher dos meus sonhos, aí eu preciso da ajuda do Senhor, não é? Quero ter filhos, mas
talvez um filho que vai cumprir o chamado de Deus na vida dele, que vai ser um profeta das nações. Eu preciso da ajuda do Senhor. E assim vai. E eu oro para o Senhor. Eu e a minha esposa, a cada uns 2 anos, no primeiro ano do nosso casamento, a gente leu um livro que era do Loren Cunningham. Eu não sei se você conhece o Loren Cunningham. Ele, através das escolas de missões dele, mais de 5 milhões de missionários foram formados. E ele escreveu um livro. E aí nesse livro, quando a gente leu junto, a gente estava fazendo nossa escola de missões. Eu acabei de ler o livro, eu senti o Espírito Santo falando comigo assim: a sua visão é muito pequena. E eu achava que minha visão era incrível, né? Vou pregar pelas nações. E o Senhor falou assim: a sua visão é muito pequena. E aí eu chamei a Luma e falei: amor, senta aqui, a gente precisa reescrever a nossa visão, porque a nossa visão é muito pequena. Senta aqui. O que é impossível da gente cumprir enquanto nós estivermos vivos? Vamos escrever aqui. A gente escreveu a nossa visão, não é, amor? E muitas coisas impossíveis. Isso no nosso primeiro ano de casamento. E 4 anos depois a gente viu muitas coisas que a gente já checou, não é? Sim ou não? E aí agora, esse ano a gente estava falando assim: cara, a gente precisa revisitar, mas a gente precisa começar a trazer novas visões, né? Porque muitas já foram cumpridas. A gente precisa trazer novas visões. A gente precisa, como homens e mulheres de Deus, buscar qual que é a visão que Deus tem para as nossas vidas. As pessoas falam: o que é avivamento? Sabe avivamento? A gente fala: você sabe o que é avivamento? Não? Muitas pessoas confundem. O que é avivamento? Avivamento é... Deus não está morto, né? Tem gente que fala assim: avivamento é fazer Deus vivo. Não, Deus nunca morreu. O avivamento é avivar o Senhor dentro de nós. Às vezes a gente está com o nosso chamado, o propósito que Deus nos criou está morto, porque a gente está vivendo coisas naturais, buscando coisas naturais, buscando o Senhor para receber um carro, para receber uma casa. E o Senhor está falando: não, o que eu tenho para você são coisas eternas. Nós precisamos ansiar pelo eterno. Nós precisamos ansiar pelas coisas celestiais. Vocês estão comigo, não, gente? E precisa ter uma mudança na nossa mentalidade. E não é tão fácil assim. A gente precisa se conectar com o Senhor, para cada vez mais nós estarmos conectados com o coração dEle, para entender qual que é a vontade dEle e buscarmos os sonhos dEle, não mais os nossos sonhos. Quando o Senhor fala que nós precisamos carregar a nossa cruz, o que Ele está dizendo? Os seus sonhos, os seus planos, os seus desejos precisam morrer, para que você venha viver os sonhos, os desejos e os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Faz sentido? E para isso a gente precisa estar alinhado com o coração de Deus. E como que a gente se alinha com o coração de Deus? Com intimidade, com momentos como esse, quando o Senhor aparece e a gente o reverencia. Senhor, o Senhor está aqui. Como quando Pedro responde para Jesus: tu és quem? Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque quando Jesus olha e fala assim: agora que você reconheceu quem eu sou, eu vou liberar a sua identidade. Tu és Pedro. Estão comigo? E aí depois ele libera o chamado. Tudo que for ligado nos céus vai ser ligado na terra. E ele entrega a chave do reino dos céus para Pedro. A gente precisa se conectar, olhar para o Senhor, reconhecer quem Ele é, para que a gente possa entender qual é o nosso chamado e para que a gente foi criado. Bom, qual é impossível para você hoje? Obrigado, pastor. Qual é impossível para você hoje? Qual é o impossível? Eu não estou falando de sonhos naturais, estou falando qual é o impossível. Qual é o impossível? O que você quer? Pede para o Senhor agora. Será que se o Senhor estivesse na tua frente agora, perguntando assim: filho, me fala, o que você quer? O que você vai responder? Faz um pedido para mim agora. O que você quer? Está preparado para responder?
Um homem de Deus me perguntou isso faz uma semana. Eu fui lá, é um homem de Deus e profetizando a vida de todo mundo, né, amor? Aí ele chegou a nossa vez, eu falei, ele vai liberar uma palavra profética. Ele olhou para mim e falou assim: o que você quer? Só libera a palavra que, né? Você estava liberando para todo mundo. Eu não quero saber o que eu quero receber só o que Deus tem para mim, né? E ele fala com você, você é um profeta. Não, o que você quer? Eu fiquei travado 5 minutos. Eu não sei o que eu quero. Eu falei assim, eu quero servir a Deus. Não, cara, eu sei que você quer servir a Deus, mas o que você quer? Eu não sei o que eu quero. Olhei para a Luma olhou para mim. Pergunta para ela, que ela é mais inteligente, ela é mais espiritual. E a Luma também travada assim, eu também não sei. Eu falei, vou te dar 5 minutos. Aí eu comecei, Deus, o que eu quero? Tem que orar. Tá bom, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? E o Senhor falou assim, eu quero saber o que você quer. Cara, ele fica naquele negócio, o que você quer? Será que está pronto para responder essa pergunta? E a resposta, que aquilo que você quer do Senhor, a resposta tem que ser algo impossível. O que você quer? O que você quer que Deus faça para você? Tá vindo coisa na tua cabeça aí, não tá? Tem coisas que são carnais, não é? Você fala, isso aqui é carnal, demais. O que você quer, cara? O que eu quero? Olha só, Filipenses 4,19 diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Você entendeu essa passagem? Está escrito aqui? Segundo as riquezas de Jesus Cristo, ou seja, Ele é o herdeiro de tudo, amém? Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata, o Criador do universo. Ele está dizendo assim, através das riquezas de Jesus, Deus vai suprir todas as suas necessidades. A pergunta é, quais são as nossas necessidades? Quais são as suas necessidades? Você pode apresentar para Deus agora, e através da a palavra não mente. Estão comigo ou não? Qual a sua necessidade? Deus vai suprir agora. Se você, eu não vou perguntar aqui, mas se você responder aqui que necessidade, o que é necessidade? Se eu perguntasse para você o que é necessidade, responde na tua cabeça, o que é necessidade? Se você respondeu que necessidade é comida, bebida, uma casa para morar, uma roupa para se vestir, eu quero te falar, você tem uma visão pequena. Você está pensando como um órfão. Porque necessidade, isso é uma necessidade básica. Necessidade para os filhos de Deus é tudo aquilo que vai te possibilitar, ou que vai, é a necessidade que você tem para cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida. Porque o Filho de Deus, Ele faz aquilo que Ele vê o Pai fazendo. E o Pai, Ele traz o chamado, o propósito para a minha vida. E Ele tem algo para a minha vida que eu preciso cumprir, senão eu vou viver uma vida como só para construir uma casa, comprar uma casa na praia. E tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, e o que eu preciso para cumprir esse chamado, é uma necessidade. Estão me acompanhando? Está um pouco confuso. Vou trazer para passos práticos, e talvez vá ofender alguns aqui. Porque uma vez eu tive uma conversa dessa no escritório, onde eu trabalho, lá na igreja. E aí, eu cheguei para a menina que estava do meu lado ali, e eu falei, cara, o que é necessidade para você? E ela falou, comida, bebida. Eu falei, não, você está sendo órfão. O que você faz? O que Deus chamou para fazer? Não, eu não sei, hoje eu estou cuidando das mídias aqui na igreja. Aí eu tenho eu posto no Instagram e tal. Eu falei assim, o que você precisa para cumprir o seu chamado com excelência? Para falar a verdade, eu preciso de um celular melhor. Eu falei, então essa é uma necessidade. Aí ela falou, Deus, eu preciso de um iPhone melhor. Aí o meu amigo que está do outro lado, ele falou assim, assim é fácil, né? O que é isso? Eu falei, meu irmão, fica com as suas necessidades aqui, deixa ela com as necessidades dela.
Vamos orar aqui para que Deus venha entregar aquilo que você precisa para cumprir o chamado. Ela precisa de um celular novo para cumprir com excelência aquilo que ela foi chamada para fazer. Uma semana depois ela estava com um iPhone novo. Não estou brincando. Quando ela chegou com o iPhone novo, aí o meu outro amigo falou assim: pô, cara, legal isso aí, né? Eu não sei quem sabe aqui, mas eu trabalhei por anos numa fazenda do Dunamis. E essa fazenda, eu fui chamado, voltei da minha escola de ministério dos Estados Unidos, cheguei aqui, não tinha R$1 no bolso. E aí eu tinha que administrar uma fazenda que ficava 2h30 de distância da cidade lá de São Paulo, de onde eu morava. E aí eu tinha que ir para a fazenda. Eu administro a fazenda, eu tenho que estar na fazenda, não é? Aí o que eu fazia para ir para lá? Toda semana, como era algo novo, eu chamava os membros da igreja. Você quer conhecer a fazenda Dunamis? Eu quero. Cara, vamos lá na terça-feira e eu vou te apresentar. Vamos embora. Aí eu pegava uma carona, entendeu? Chegava lá, fazia o que tinha que fazer. Falava: ora aqui, cara, você está os abertos nesse lugar, começa a orar aqui e tal. Aí ia lá, falava com o caseiro, vinha as coisas que tinha que fazer, dava as direções. Chegava no final do dia, falava: vamos embora para a igreja de volta. A gente voltava. Cada semana eu pedia carona para uma pessoa diferente. Chegou um dia que eu falei: tá errado isso aqui, cara. Aí eu estava com um outro amigo meu sentado na minha cama no meu quarto aqui, eu estava aqui olhando, e aí eu tinha pedido um carro para minha mãe nesse dia, minha mãe me xingando porque eu voltei com o carro cheio de terra, e eu falei: não, peraí, cara, tá errado. Deus, o que é uma necessidade? O Senhor não me chamou para cuidar dessa fazenda? Não é um chamado que o Senhor me deu agora, para esse momento? Então eu preciso de um carro. Aí eu falei assim: é fácil? Eu falei: não, eu preciso de um carro, cara, eu preciso de um carro. Senhor, está aqui a necessidade que eu tenho para cumprir o chamado, eu preciso de um carro. Uma semana depois, parece que uma semana, não sei se é uma fórmula mágica, mas uma semana depois eu ganhei um carro. Eu peguei o carro na concessionária, um upzinho preto que ficou comigo por anos. E eu ia para a fazenda com o carro. Eu não estou falando, entenda uma coisa, a questão não são bens materiais. Você talvez precise, para cumprir o seu chamado, uma unção. Quem precisa de unção para cumprir o chamado de Deus na sua vida? Uma das coisas que eu pedi, não vou falar todas as coisas que eu pedi para esse homem de Deus, mas uma das coisas que eu pedi, eu falei assim: eu quero ser conhecido no mundo inteiro pelo poder de Deus. Aí ele falou: that's a good thing, my son. Essa é uma coisa boa, meu filho. Ele falou: eu preciso de unção. Senhor, eu quero receber a unção do Senhor para curar os enfermos, para libertar os cativos, para fazer a igreja virar uma discoteca. Estou brincando, gente. É o que eu pensei na hora, quando eu vi a luz. Está entendendo, não? O que você quer? O Senhor está perguntando. Qual é o impossível? O que você precisa para cumprir o seu chamado? Quantos aqui sabem qual que é o seu chamado? Amém? Primeiro passo, você precisa ter identidade de filho. Você não é órfão, nós somos filhos de Deus. Amém? Segundo passo é entender o seu propósito, o seu chamado. E terceiro passo é criar as necessidades para que o Senhor venha suprir. Amém? Quando há visão, há provisão. A provisão, ela vem em prol de uma visão. Se não houver visão, não tem por que o Senhor te dar provisão. O que significa isso? Às vezes você está pedindo para o Senhor algo que não tem nem por que Ele te entregar, porque você não vai saber o que fazer com aquilo. Eu vou falar a segunda coisa. Posso falar a segunda coisa que eu pedi para Deus? Não. Pode não? O que você acha? Não, tá. Não, eu falei para Deus, eu vou falar. Posso falar? Eu falei: eu quero ser muito rico. Quero ser muito rico. Porque tem o reino de Deus, cara, precisa de dinheiro, sabia disso não? Tem coisa para ser construída, cara. Tem universidade cristã que precisa ser construída, precisa de escolas que vão parar de falar dessas bobagens que se falam nas escolas hoje, que não dependem do governo, dinheiro do governo. Eu quero ser muito rico para poder investir em hospitais. Eu quero sim ser uma pessoa próspera. E a gente não tem que ter medo de pedir prosperidade para o Senhor. O problema é quando você pede prosperidade sem você saber o que fazer com aquela prosperidade. Que aí você vai começar a gastar com coisa inútil. Vou comprar um carro importado, vou comprar...
E que vale isso, cara? Você está entendendo o que eu estou falando, não, gente? Eu sei que aqui é uma igreja madura. E a terceira coisa que eu pedi, eu falei assim, eu quero ser um bom pai. Senhor, me faça um bom pai. Eu quero receber do Senhor o que significa ser um bom pai, porque eu quero criar meu filho nos caminhos do Senhor. Sabe, eu já tive sonho eu sempre fui aquele cara, cara, eu quero viajar as nações, pregar a palavra, quero ver pessoas sendo salvas, eu quero ser conhecido pelo poder de Deus, como eu falei. Mas quando você tem filho, você fala assim, irmão, se meus filhos estiverem com 18 anos, encaminhado, eu mandar ele para a faculdade, para a casa deles, e eles estiverem no caminho do Senhor, eu cumpri meu chamado, eu não é? Eu cumpri uma missão que hoje em dia não está fácil, eu não é? Quantos filhos de pastores nós vemos desviados, quantos filhos de homens e mulheres de Deus que não estão seguindo os caminhos do Senhor. Não, eu quero, em primeiro lugar, estar cumprindo o ministério que o Senhor Deus deu para mim dentro da minha casa. Amém? Tem uma chave que eu queria entregar aqui para vocês sobre como você entender se aquilo é a vontade de Deus para a tua vida ou não. Quando o rei Salomão, ele pede para Deus, você lembra quando ele pede sabedoria para Deus? Por que ele pede sabedoria? Ele fala assim, Deus, me dá sabedoria para que eu possa administrar, cuidar desse povo. Em outras palavras, você lembra disso? Não? E aí Deus fala assim para ele, porque você não pediu para você mesmo, eu vou te fazer o homem mais rico que já existiu, eu vou te dar sabedoria, e ele foi o homem mais sábio que já existiu. A chave está no seguinte, que o propósito, o plano de Deus para as nossas vidas, ele tem que vir, aquilo que o Senhor nos dá tem que ser para servir ao próximo. O problema é quando nós recebemos a unção, quando os profetas recebem a unção do Senhor e começam a usar o dom profético para ganho e benefício próprio. Está entendendo, não? O dom que o Senhor te dá não deve ser para benefício próprio, mas para que venha alimentar o próximo. Se você está recebendo uma visão hoje, quando você pergunta a Deus o que eu quero, e essa resposta, ela vem acompanhada de algo que você vai ver, que você vai receber, para que você possa servir, isso é de Deus, meu irmão. Estão comigo ou não? Eu não tenho medo de pedir prosperidade para o Senhor, quando eu sei que aquela prosperidade, ela vem acompanhada de uma causa. Porque onde não tem visão, não tem por que haver provisão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos já leram essa passagem aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Quando a gente fala de acessar o impossível, o que a gente precisa? Precisa de fé. Então, eu preciso de fé para acessar o impossível, e mais do que isso, eu preciso de fé para agradar o Senhor, que é o nosso maior objetivo na nossa vida, não é? E quando a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, significa que sem fé é impossível, ou seja, não tem como nós agradarmos a Deus. Você agradou ao Senhor hoje? Agradou ou não? Fala se agradou a Deus, levanta a mão. Como você sabe? Eu sei que a palavra está falando, porque hoje eu exerci fé. Se eu não exerci fé hoje, eu não agradei a Deus. Eu estou mentindo? A palavra está dizendo, é impossível. Ah, mas hoje eu tratei bem meu esposo, minha esposa, hoje eu fui generoso com meu irmão, hoje eu fui não sei o que. Se a gente não precisou de fé no dia de hoje, a gente não agradou a Deus, cara. É o que a palavra está falando, é impossível, né? O impossível do original é impossível.
Será que nós agradamos ao Senhor nessa última semana? Porque às vezes a gente vive a vida, a gente acorda, faz o nosso devocional, vai tomar o café com a nossa família, vai para o trabalho, faz aquilo que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia. E aí o nosso trabalho já é rotineiro, volta para casa, janta com a família, vai, faz uma oração, que o Senhor abençoe minha família e dorme. Você fala, não precisa de fé hoje. Aquela dia você vai agradar ao Senhor. Não, cara. O Senhor quer levantar homens e mulheres de Deus que são ousados em falar, eu preciso de algo para agradar o Senhor hoje. Deus, qual é o impossível que eu preciso acessar? Qual é o enfermo, qual é o cadeirante que precisa levantar da cadeira de rodas hoje através da minha oração? Quem falou que queria andar sobre as águas? Eu quero andar sobre as águas. Aí você fala, quero andar sobre as águas. Aí você pega, coloca a sunga, e aí você vai lá e aí vem na frente da piscina e vai andar. Cara, por quê? Porque se der errado não vai ter problema nenhum, não é? Só que o acessar a fé, ou andar sobre as águas, ou você requerer, fé requer risco. É você pegar o teu notebook numa mão, teu MacBook ali, pega o teu celular, e aí você vai, cara, porque se der ruim, não tem plano B. Aí eu vou andar sobre as águas. Fé requer risco. Se nós não vivemos uma vida de risco, nós não estamos vivendo pela fé. Se nós estamos vivendo pela fé, nós não estamos agradando o Senhor. Estão comigo ou não, gente? Se o que determina que você vai fazer ou não fazer alguma coisa é a sua conta bancária, quero te dizer uma coisa: o seu Senhor não é Jesus, é Mamon. Deus te mandou casar. Peraí, deixa eu ver se eu tenho dinheiro. Quem que está falando para você se pode ou não pode casar? É sua conta bancária. Nós estamos servindo Mamon. O Senhor está falando para você abrir uma empresa. Cara, mas eu vou precisar largar meu emprego? E aí, quem vai me sustentar no mês a mês? Deus não te mandou? Obedeça. Porque o seu Senhor é Jesus. Estão comigo ou não? Eu não quero ser...
Não tem como dar errado. O que Deus está te pedindo hoje? O que o Senhor está te pedindo? Qual é o passo de fé que o Senhor está te pedindo nessa noite? O Senhor está falando com você? Fique aí. 30 segundinhos. Pergunta para Ele. Qual é o passo de fé que o Senhor está te pedindo? Qual é o impossível que você precisa acessar? Eu quero te falar uma coisa, o lugar mais perigoso para a gente estar é num local onde a gente não dependa do Senhor. O local mais perigoso. Lembro que na nossa missão, quando a gente estava fazendo a missão lá no Quênia, na África, e Aluma, tinha um senhor no nosso grupo que ele era americano. E ele era ex-general do exército americano, estava no nosso time de missões. E aí ele tinha uma temporada da vida dele, ele tinha sido enviado para um país chamado Burma, que eu esqueci como é que é o nome em português, Myanmar, e era um dos países mais perseguidos do mundo. E aí ele pegou e construiu um exército, ele trouxe armamento, trouxe para soldados, para que ele pudesse proteger os cristãos daquele lugar. Olha que louco isso, é muito fora da caixinha, né? E aí quando a mulher dele engravidou na missão, ele falou, agora eu vou voltar para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos eu vou ter uma vida segura. E o Senhor falou para ele assim, não, o lugar mais seguro para você estar é no centro da minha vontade. Se eu tenho um plano para você estar aqui, eu quero te falar, é mais seguro você estar aqui do que dentro da sua casinha lá no local que você acha que é seguro. O lugar que Deus está te chamando, esse é o lugar mais seguro para você estar. Não é no conforto do seu lar, não é sentado no sofá assistindo Netflix, não é você no seu trabalho ganhando o seu salário que vai pagar suas contas no final do mês, é no centro da vontade de Deus. Se Deus chamou para você ir para a missão, e eu creio que tem missionários nessa noite aqui, o Senhor está falando isso, eu não sei quem é você que o Senhor tem te chamado para missões. Onde você está? Levanta a sua mão aqui. Você sente algo dentro de você que fala, cara, eu tenho um chamado missionário. Tem alguns aqui, levanta a sua mão, não tenha medo, levanta a sua mão. E o medo muitas vezes tem te paralisar de como que eu vou ser sustentado na missão, como que eu vou pagar a minha viagem missionária, como que eu vou largar tudo aquilo que, essa minha segurança que eu já constituí. Deixa eu te falar, se o Senhor te chamou, se Ele te deu uma visão, Ele vai te dar a provisão. Aliás, a provisão já está com você, amém? Eu declaro em nome de Jesus, mais e mais missionários sendo levantados para cumprir o chamado de Deus nas suas vidas. Eu declaro em nome de Jesus, países recebendo missionários cheios do poder do Senhor, pessoas que vão ser avivadas, pessoas que vão ser transformadas. Eu declaro em nome de Jesus, nações recebendo homens e mulheres de Deus com um chamado genuíno, com fome de ver a presença de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um dos missionários, vindo do leste, do oeste, do norte, do sul, provisão sobre a vida de vocês. Eu declaro aqui também sobre homens e mulheres de Deus, de negócios, que têm recebido esse chamado para levantar recursos para a missão. Você que é empresário, você que tem sido abençoado, eu quero te falar, o Senhor Ele tem te abençoado por um propósito. Em nome de Jesus, eu declaro agora o Senhor levantando homens e mulheres com visão de negócio para fazer dinheiro, sim, para abençoar o campo missionário. Em nome de Jesus, Pai, nós quebramos todo o medo da provisão, todo o medo do recurso. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, prosperidade na sua igreja, Senhor, e visão em nome de Jesus. Em primeiro lugar, a visão. Receba a visão do Senhor agora sobre a tua vida.
para que você venha receber a provisão daquilo que você precisa. Você quer receber o poder de Deus? O Senhor vai te dar visão agora para você curar os enfermos, libertar os cativos, para você profetizar, em nome de Jesus, pessoas sendo salvas. E quando você recebe essa visão, eu quero te falar, o Senhor está te ungindo agora, em nome de Jesus. A provisão, ela vem para todo aquele que tem uma visão de cumprir o chamado de Deus na vida deles, em nome de Jesus. Nós precisamos carecer da unção do Senhor. Pai, eu quero estar num lugar que eu dependa da sua unção. Se o Senhor não aparecer, vai dar ruim. Se o Senhor não aparecer, vai dar ruim. Se o Senhor não aparecer nessa igreja, vai dar ruim. Eu não quero saber qual que é a sua denominação. Eu não quero saber o que você viveu. Nós precisamos do Senhor. Não precisa de pessoas com muita capacidade. Precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu quero me posicionar num lugar onde eu dependa do Senhor. Todos os meses eu oro com a Luma e a gente fala, cara, o que nós precisamos fazer para depender mais de Deus? O que nós precisamos fazer para depender mais de Deus? Porque é muito perigoso estar num lugar onde nós não dependemos do Senhor. Quando a gente para de depender do Senhor, a gente se distrai com a bênção. Quando a gente está num lugar onde a gente não carece mais da unção do Senhor, nós nos distraímos com a bênção, nós nos distraímos com as coisas desse mundo. Estão comigo, gente? Eu preciso ter uma visão que é maior do que a minha mente consegue compreender. E eu creio que o Senhor vai entregar isso para a vida de cada um aqui, que realmente está buscando cumprir o chamado de Deus. E eu creio que tem pessoas aqui que o Senhor vai chamar para coisas absurdas. Não tenha medo, meu irmão. O Senhor está levantando uma igreja aqui que realmente busca fazer algo para transformar essa nação e transformar as nações. Uma vez a gente estava, há 2 anos atrás, eu e a Luma, a gente foi lá para a Ilha do Marajó. Alguém já ouviu falar da Ilha do Marajó? Eu fui uma vez sozinho, depois eu fui com uma equipe, a gente fez um documentário naquele lugar, e depois eu falei, amor, você precisa ir para aquele lugar. A Luma estava grávida de 5 meses. E, cara, eu vou compartilhar rapidinho, só para você ter uma noção das coisas que a gente viu. A gente estava numa casa chamada Casa Ágape, que era liderada por 2 freiras idosas, e que elas abriram essa casa quando elas eram muito jovens, muito novas, e elas começaram a resgatar crianças das ruas, e principalmente crianças que sofriam abuso sexual, crianças que sofriam maus tratos nas suas casas, e durante todos esses anos, o Ministério Público começava a mandar crianças para lá também, e aí elas viram coisas absurdas, e nós vivenciamos. Eu e a Luma, a gente estava lá, tinha uma menina, que ela não sabia sentar com a perna fechada. Essa menina tinha 5 anos de idade, porque o pai dela ensinava que ela precisava, que ela não podia sentar com a perna fechada. Tinha outra menina, que ela se cortava, porque o avô dizia que ele pagava as contas da casa, então ele poderia fazer o que ele quisesse com a família. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Incesto é uma cultura comum. E a gente estava lá elas têm uma escolinha dentro desse lugar. E a Luma, de manhã, a gente foi nessa escolinha, e aí a professora, tinha uma menina que estava lá no cantinho, a professora falou assim, essa menina ela tem um problema, ela não consegue absorver nada, ela não entende nada. A Luma falou assim, deixa eu gastar um tempo com ela, pode? Em uma manhã, a Luma conseguiu fazer o que ela não tinha conseguido fazer por anos que ela estava nessa escola. Você lembra, mano? Começou a juntar as sílabas, não foi? E falava, juntar
Bá, Bé, Bi, Bo, não era isso? E aí a gente, cara, incrível aquilo que Deus estava fazendo, a gente estava indo embora para São Paulo de volta. E aí eu falei, cara, eu quero ficar nesse lugar. Eu falei, amor, vamos vir para cá, vamos pegar e ajudar essas freiras aqui. E a gente voltou para São Paulo, né? Conversamos com o nosso pastor. Ele falou, cara, vocês estão num momento que com a Luma grávida, o bebê vai nascer, eu acho que não é o momento agora. A gente mandou outros líderes para cuidar de lá. Só que o interessante foi nesse barco, eu queria até convidar a Luma, sobe aqui, amor. Porque nesse barco, quando a gente estava voltando da ilha do Marajó, né, era uma ilha do Marajó que aí você pega um barco de 19 horas até chegar em Belém, depois o avião para São Paulo. E nesse barco eu li um livro, enquanto eu li um livro, a Luma escreveu uma música. E eu queria que ela compartilhasse essa música hoje, que ela nunca cantou em nenhum lugar. Só que um dia eu cheguei em casa, eu tinha dado um piano para ela de manhã de aniversário. Quando eu voltei à noite, ela compôs essa música. E aí ela falou assim, amor, eu fiz uma música aqui meio, assim, vê o que você acha, meio despretensiosa. E aí ela começou a tocar essa música e eu comecei a chorar muito. E eu queria que ela cantasse essa música aqui pra gente. E quando você ouvisse essa música, eu creio que pessoas vão ter o chamado destravado. E vocês vão receber coisas que o Senhor está te entregando para você fazer, para você cumprir. Então, como a fome precisa ser aumentada no seu coração. Deus, eu sei que tem algo que o Senhor vai me entregar nessa noite. Eu queria que você ouvisse essa música. Ela não está preparada aqui, eles estão se preparando, mas eu creio que essa música ela vem para realmente destravar chamados, destravar propósitos, destravar destinos. E tem tudo a ver com você cumprir o chamado com algo que você vai entregar. Você recebe algo para que você possa entregar. Amém? Feche seus olhos onde você está. Se conecta com o Espírito Santo agora. Fala para Ele, Senhor, eu quero sim ter o meu chamado destravado nessa noite. Talvez eu tenha vindo aqui nessa noite sem muita clareza daquilo que o Senhor quer para a minha vida, mas eu quero receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Para que o Senhor me chamou? Senhor, quais são os dons, os talentos? Em nome de Jesus, o que é que o Senhor tem entregue nas minhas mãos, Pai? Pergunta para Ele agora.